muito rápido. Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e vim para falar de uns filmes mais esperados do ano, pelo menos para mim, que é F1. Vamos lá, por que esse filme era um dos mais esperados para mim nesse ano? Começar falando disso, assim. Eu sou uma pessoa que acompanha o circuito de Fórmula 1 desde muito tempo, né? Então eu realmente gosto do esporte e no último ano, nas últimas temporadas, a gente vem vendo esse movimento nos bastidores da Fórmula 1. Eu não sou aquele cara que gosta de ir lá, assistir a corrida e passou. Gosto de acompanhar, e principalmente hoje em dia com as redes sociais, tu consegue acompanhar muito de bastidores das equipes da própria Fórmula 1. Então a gente viu esse filme sendo gravado todos os finais de semana em que a equipe de produção tava lá, o Brad Pitt, o diretor, tava todo mundo gravando, o carro tava lá, a equipe tava montada, então era uma coisa que eu vinha muito esperando para ver o resultado final. No filme a gente acompanha a história de dois pilotos. O primeiro é o Sonny Hayes, que é vivido pelo Brad Pitt, que é um piloto que foi muito promissor nos anos 90 e conseguiu a tão sonhada cadeira numa das equipes da Fórmula 1. Chegou a correr com Senna e com Schumacher, mas um grave acidente acabou tirando ele das pistas. O segundo piloto é o Joshua Pierce, vivido pelo Damson Idris, que é esse novato promissor. É um piloto inglês que está nessa equipe fictícia Apex e visto como um grande talento da nova geração. Porém, ele está nessa equipe que não consegue entregar o carro ou os resultados que todo mundo espera dele. Então ele está nesse momento do que eu faço com a minha carreira caso o que a gente está fazendo aqui não dê certo. E no meio disso está a equipe Apex GP, uma equipe fictícia de Fórmula 1 que já está há 2 temporadas e meia no circuito e não conseguiu marcar pontos. O dono dessa equipe é o Ruben Cervantes, que é vivido pelo Javier Bardem, e ele precisa de mais uma vitória para que, digamos, o seu contrato se renove e ele consiga continuar com o trabalho da equipe na Fórmula 1. Vou começar pela parte da Fórmula 1. Tá? Vamos deixar bem claro que não é um filme sobre Fórmula 1. Se tu espera ver Fórmula 1, assista Drive to Survive na Netflix, que é um filme que se passa dentro da Fórmula 1. Então, assim, muita coisa que acontece aqui é muito improvável ou quase impossível que aconteça. É uma equipe de últimos lugares do grid e que precisa dessa vitória e traz um piloto extremamente experiente, mas que correu na Fórmula 1 lá nos anos 90. É como se tu pegasse um grande cara promissor dos anos 90 e botasse ele a pilotar um carro de hoje. Mesmo se você pegasse um grande piloto dos anos 90 e botar nos carros de hoje, dificilmente ele vai conseguir ter um sucesso. A segunda coisa é que a gente não vê todo o circo da Fórmula 1, né? A gente não vê treinos, a gente não vê as qualificações, é basicamente as corridas começando e eles na última posição. Eles não te dão muito contexto do que acontece, tu não consegue, por exemplo, sentir um fim de semana de Fórmula 1 durante o filme. Eu acho que o objetivo não é esse. O Joseph Kosinski, que já fez Top Gun Maverick, que foi um grande sucesso alguns anos atrás, e ele vem para fazer esse filme da Fórmula 1, e o que ele fez lá ele consegue repetir aqui. A minha experiência como Fórmula 1 são de assistir corridas há muitos anos e de jogar também o jogo da Fórmula 1, né, no videogame, enfim, que hoje em dia eles são quase simuladores de Fórmula 1, por mais que você jogue em casa. Aquilo que os pilotos jogam, que eles fazem, a simulação, é muito perto dos jogos que eles entregam hoje pra gente jogar. E o Joseph Kosinski consegue misturar essas duas experiências dentro do filme dele. Dentro da parte da direção, dentro das cenas de ação, digamos assim, do filme, em que realmente acontecem as corridas, ele consegue trazer as duas emoções. A primeira é de você realmente estar assistindo uma corrida, você parece que está vendo aquela corrida acontecer no meio do filme. A emoção, a forma de gravar é muito parecido com o que a gente assiste às corridas. E ele mistura isso com o sentimento de quando você está jogando. Tem algumas cenas em que a gente acompanha um pouco mais o piloto
numa câmera do piloto ou até numa câmera um pouco mais aérea, que é a que a maioria das pessoas jogam, em que eu tava literalmente agarrado na cadeira tentando fazer as curvas junto com o personagem do Sonny Hayes. O filme me deu essa imersão. Eu tava assistindo ele em IMAX, eu tava sentado bem na frente, porque eu gosto de sentar lá, então tava aquela tela gigante, e eu tava sentado como se eu estivesse realmente num cockpit tentando fazer as curvas. Isso é muito mérito da direção, e isso é uma experiência muito imersiva que o filme conseguiu trazer. É excelente. Mas a história que o filme traz é uma história que a gente já viu milhares de vezes. O roteiro é assinado pelo Ehren Kruger, que também acabou indicado ao Oscar pelo roteiro de Top Gun Maverick. Ele vai para um lugar muito comum. É aquele roteiro que tem um novato que é muito bom, mas que é rebelde, que é ansioso, e que não tá dando conta do recado, e aí eles precisam ir lá no passado e buscar um cara experiente que tá muito tempo longe pra tentar ser quase como um mentor desse cara, e aí vem o choque de gerações, e a partir daí é tudo muito igual. É óbvio que eles vão tretar, é óbvio que não vai dar certo, é óbvio que eles vão se separar, é óbvio que eles vão ter que se juntar à experiência com a habilidade do novo para conseguir um resultado no final. A gente já sabe o que vai acontecer durante o filme desde o começo. Mas eu acho que aí vem uma das grandes coisas que o filme fez funcionar para mim. O roteiro simples do Krieger, que muitas vezes é clichê, que muitas vezes entrega o simples até demais, é compensado pela dinâmica da narrativa e pela direção imersiva do Kosinski. Eu acho que os dois, mais uma vez, conseguem se completar para entregar um filme extremamente emocionante. Quando tu vai para Top Gun Maverick, tu tem um vilão muito bem definido, que é quem eles têm que lutar contra. Aqui ele não tem isso, então ele tenta criar esse vilão. No filme existe o conselho da equipe Apex, e esse conselho quer vender a equipe no final da temporada para tentar recuperar seus ganhos. Enfim, o filme não vai muito nisso. Mas existe a figura do Benning, que é o Tobias Menzies, que primeiro, por ser o Tobias, tu já imagina que tem alguma coisa. Esse cara nunca faz personagem completamente bom, ou completamente ruim também, mas é sempre um cara que fica com o pé atrás. E é muito claro o que vai ser o papel dele dentro do filme. E eu acho que é completamente descartável, porque essa relação com esse conselho da equipe, o filme não desenvolve, o filme não entra nesse mundo corporativo da Fórmula 1. E a segunda coisa é... eles tentam trazer o romance, né? Eles tentam trazer uma relação romântica para algum personagem com o personagem do Brad Pitt, e eu acho que ela vem cedo demais. E aí nós temos a personagem da Kate, que é a Carrie Condon. A Kate, ela é uma engenheira que vem trabalhar na Fórmula 1 e ela vira diretora técnica dessa equipe, e o filme repete várias vezes que ela é a única mulher nessa função dentro da Fórmula 1. Qual o grande problema aqui? A Kate acaba virando o interesse amoroso do Sonny. E tudo bem se isso acontecesse lá no final, pós o filme se resolver. O grande problema é que acontece cedo demais. Então todo esse peso dela ser uma mulher nesse mundo masculino, dela conseguir construir um carro que saia da última posição, onde ela pega a experiência do Reis e consegue construir algo diferente que possa fazer com que esse carro chegue a vencer uma corrida de Fórmula 1, acaba ficando quase em segundo plano no momento em que parece que tudo que ela consegue é porque ela seguiu as ordens do Sonny, ou seguiu as ideias, pelo menos, que o Sonny tentou trazer para o carro. De resto, tudo tá muito no lugar. O Brad Pitt e o Damson Idris fazem uma dupla muito boa, não só fora da pista, como dentro da pista. A comunicação entre os dois e toda a relação que o filme faz entre os dois é muito boa. Eles funcionam muito bem quando eles estão tretando, quando eles estão sendo amigos, quando eles estão sendo engraçados e quando eles estão sendo sedutores. O filme funciona muito bem com esses dois caras. O Damson Idris, inclusive, ele entrega o carisma necessário
pra ser um completo babaca e tu ainda torcer por ele pra que dê certo, pra ele sair dessa arrogância da juventude que ele tem, de um cara que é extremamente famoso e que se preocupa muito com a influência, e que tem um cara que diz que ele tem que falar com os patrocinadores, ele tem que falar com a imprensa, e parece que deixa o esporte em segundo plano. E o filme o modifica necessariamente para mostrar que sim, é o esporte que importa para ele, e ele acaba muito bem funcionando dentro desse papel. F1 é um filme que a forma supera o conteúdo. É aquele filme imersivo. Aqui tu não precisa ser fã de Fórmula 1 para que esse filme te pegue e te consiga criar a atenção necessária e a vontade necessária de torcer por esses caras dentro do círculo da Fórmula 1. Talvez, se a pessoa for muito purista de Fórmula 1, se incomode com aquilo que eu falei lá no começo, sobre as coisas que dificilmente iriam acontecer, mas nós estamos falando, de novo, de um filme que é feito na Fórmula 1 e não de um filme sobre Fórmula 1. Tenha isso na cabeça e vá ao cinema se divertir. F1 estreia nessa quinta-feira nos cinemas e eu espero que vocês voltem aqui e contem pra gente o que vocês acharam depois. Até uma próxima. Tchau, tchau.